Que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente ao você considerar esse assunto. Toda forma sexual é aprovada por Deus? Outra pergunta. O sexo é um assunto religioso? Bom, muitas perguntas são feitas sobre o sexo, é um assunto que desperta muita atenção da maioria das pessoas, principalmente dos mais jovens e até daqueles que nunca tiveram relações sexuais ainda. Muitas dúvidas, muitas perguntas, mas nós somos o canal Espiritualidade Cristã. Nós vamos falar um tanto no assunto espiritual. O que a palavra de Deus diz sobre uma parte do sexo. Eu não vou considerar aqui todos os tipos de relações sexuais, mas eu queria falar uma que eu às vezes cito aqui no canal e eu nunca falo por muito tempo sobre ela. Hoje eu vou falar um pouco mais, porque é uma coisa que vem crescendo, que as pessoas ativistas pelo mundo, especialmente na Europa, vêm fazendo exigências com respeito a esse assunto. É o sexo com os animais, também chamado de zoofilia. Então, é um nome, aliás, que não tem nada a ver mesmo, né? Que filia vem de amizade, né? Os amigos dos animais. E quem quer fazer sexo com o animal não é nem um pouco amigo do animal. Então, você pode procurar artigos no Google, né? Eu não sabia, fui fazer uma pequena pesquisa até para o vídeo, existe bordéis de animais, né? Você vai lá para ter relações sexuais com animais. Existe o turismo de zoofilia, nunca ouvi falar disso, né? Então a pessoa viaja para aqueles países que têm uma liberdade, uma facilidade maior de você escolher os animais para ter sexo. A maioria desses animais são cachorros, gatos, bodes, falaram até de ganso que eles usam, entre outros. Então, você vê tamanha perversidade do ser humano. E a Bíblia, entre outros textos, em Levíticos 18, ela diz o seguinte no verso 22, ou 23, agora me esqueci. Ela diz assim, que nós não devemos ter relações com os animais, porque isso para Deus é uma depravação, é abominável. Então, eu sei que a maioria, graças a Deus, a maioria ainda se escandaliza com um assunto desse. Elas acham uma coisa perversa, uma coisa corrompida. Porém, muitas outras formas de sexo que são proibidas no mesmo capítulo da Bíblia são aceitas, são aplaudidas e são recomendadas. E se você não for a favor delas, quem está errado é você. Você é taxado por vários preconceitos, dizendo que você é preconceituoso. As pessoas têm preconceito com você e elas acham que você é o preconceituoso, né? Quando Deus fala para não ter sexo com animal, no outro verso, já no seguinte, ele fala, e não vai para a cama homem com homem, porque isso para Deus é uma depravação. Ué, você está entendendo? Por que nós nos escandalizamos quando Deus fala, não pode ter sexo com os animais? Nós estamos lá de Deus, mas é claro que não. Aí fala assim, não pode ter sexo 2 homens? As coisas mudam. Tudo é relativo, não. Deus aprova qualquer forma de amor, né? Como diz o Lulu Santos, Deus aprova qualquer forma de amor, né? Aliás, o Lulu Santos nem usa a palavra Deus, né? Vamos ser advogado do diabo aqui. Ele fala que nós, né, aprovamos todas as formas de amor. Bom, enfim, nós temos um mundo totalmente depravado, deturpado. Ali fala, no mesmo capítulo, você não pode ter sexo com a sua tia, com a sua prima, com o seu pai, com sua mãe, enfim, vocês já sabem, porque a maioria das sociedades não aprovam isso, até sociedades não cristãs, né? Sabe que existe uma história verídica, você pode pesquisar porque eu não tenho de memória, um homem ateu, ele era um antropólogo, e ele estava estudando sobre as civilizações do mundo, e aí ele foi ver, por exemplo, lá no meio da África, uma tribo selvagem que nunca
teve contato com a civilização, ele foi descobrir lá no meio que era proibido o sujeito ter sexo com a própria mãe. E aí, por exemplo, né? E aí ele quis saber, mas por quê? Por que disso? Aí ele foi descobrindo que existe uma lei já dentro do ser humano. A maioria, não é 100%, mas a maioria das sociedades do nosso planeta, seja lá o selvagem, seja lá o hipercivilizado, proíbem esse tipo de prática. Né? Então, além disso, nós falamos aqui no canal, sempre nós estamos envolvidos num grande conflito entre fazer a vontade de Jesus e fazer a vontade de Satanás. Agora, eu costumo dizer assim, para deixar o assunto mais claro, tudo aquilo que Satanás vê, que ele pode se aproveitar, ele aprova uma situação, uma prática, um hábito que ele vê, ó, se você continuar, ele não vai te avisar, mas ele pensa, se esse cara continuar nisso aí, ele é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Né? E olha, os nossos pecados, nós nunca ficamos só em um pecado. Um pecado, ele abre a porta para outros e outras práticas que nos destroem. E, por favor, quando eu falo pecado aqui, é uma coisa mais comum para nós. Não pense que pecado é coisa de religião. Não é. O pecado é uma transgressão do seu ser. Você está transgredindo leis do seu ser. Não tem, você pode nem ter religião. Você peca. Você não vai para a igreja e você acha que você não peca? Você peca, mesmo que você não quero saber de igreja, eu sou ateu, peca, não tem jeito, está pecando. E nós precisamos de Deus para quebrar essa maldição. Né? Então, como o assunto de hoje é sexo, nós vamos falar só sobre a parte sexual. Né? E a pergunta que eu faço é assim, quando Satanás observa um ser humano tendo relações com um cachorro, um cavalo, com um animal, sei lá, vocês acham que ele fica com raiva ou que ele aplaude? Ele fala, nossa, que legal. Vamos primeiro falar de Cristo. Cristo, vendo um ser humano tendo relações com os animais, você acha que ele fica feliz? Você acha que ele, para ele é irrelevante olhar, faz vistas grossas, deixa, a pessoa está estressada, não tem um companheiro, precisa, é só um animal mesmo, né? Você acha que é assim que Deus pensa? Não, né? Você sabe que não. Tá, agora vamos correr, que temos pouco tempo. E o diabo, quando ele vê um ser humano tendo relações com um cachorro, por exemplo, você acha que ele fica triste? Ele fala, se essa pessoa continuar nessa prática, vai estragar os meus planos. Ela vai acabar ficando do lado de Deus, vai acabar sendo uma pessoa convertida, amorosa, vai fazer a vontade de Deus, vai ter uma vida espiritual saudável. Você acha que é assim? Não, né? Não é, né? Fica fácil, né? Fica claro, não fica? Quando as pessoas defendem aquilo que Deus proíbe, elas sempre caem em contradição, elas sempre têm que arrumar um argumento sem pé e sem cabeça, forçado, e chega, muitas vezes, ao ridículo. Sabe por que muitas vezes as pessoas chegam ao ridículo? Porque Satanás não perdoa. Ele pega essas pessoas, ele faz a armadilha para elas, só que ele odeia essas pessoas. Ele odeia. E aí ele quer destruir. Se você está envolvido, por exemplo, com homossexualismo, você está me ouvindo, olha, Satanás te odeia. Sabia? Não pense que ele está te aprovando, não. Deus desaprova essa prática, mas Deus ama você. O diabo aparentemente aprova, só que ele te odeia. Ele quer deixar você na sarjeta, da sarjeta espiritual. Você pode falar que você tem dinheiro, pode até ser famoso, mas você sabe que você, lá dentro, no seu íntimo, você sabe que você está transgredindo uma lei de Deus, seja sexo com animal, todo tipo de sexo que Deus proíbe, tá? E o sexo com a mulher está sempre liberado? Não, lógico que não. O adúltero, o fornicário também estão igualmente condenados para Deus como aquele que tem sexo com o animal, né? Eu costumo dizer hoje, né, as igrejas, quando ainda tem casamento, mais ainda no mundo protestante, evangélico, mais do que na igreja católica, né, per capita, aí você vê o irmãozinho lá, crente, entrando na igreja, casando, jovem ainda, casando
pela primeira vez, e ela também pela primeira vez. Os dois entram, ela vestida de branco, muito bonita e tal, só que ela já teve sexo ali na igreja, pelo menos com 3 que está ali assistindo. Ele, como ele é o homem, né, o garanhão, também já teve com 4, às vezes 5 irmãzinhas da igreja ali, que estão, às vezes até dama de honra, né, ou madrinha dele, está lá, ele já teve relações com ela e tal, então Satanás ri de tudo isso, né, porque é um tapa na cara do evangelho, né, é um tapa na cara da luz de Deus, é um tapa nos planos de Deus para nós. E as coisas, meus queridos, profeticamente, só vão piorar. Só vão piorar. Se hoje você rir da minha cara, pelas coisas que eu estou falando aqui, você vai enfrentar, você vai ver uma prática sexual que você vai ficar escandalizado e vai achar abominável. Porque a profecia diz que isso vai acontecer cada vez mais. Meu querido, se converta a Deus, se apegue à palavra de Deus, tenha uma vida espiritual sólida. E eu quero pedir agora, encerrando, deixe o seu like aí no nosso canal, se inscreva para que você ouça mais mensagens como essa, compartilhe, porque tem muita gente precisando de esclarecimento nesses assuntos, e peça perdão a Cristo, porque só Ele pode nos perdoar e pode nos salvar.